Muito bem, pessoal. Estamos aí para mais um encontro para a gente tratar acerca do pensamento cristão contemporâneo, abarcando hoje a ortodoxia protestante do século XIX, finalzinho do XIX, último quartel, os últimos 25 anos ali do século XIX e adentrando ao século XX, particularmente nos Estados Unidos, que foi o grande epicentro dessa reação à teologia liberal que a gente já tem estudado, né? Então, para a gente pensar em fundamentalismo, e aí eu quero tratar esse conceito, essa categoria, fundamentalismo, sinônima de ortodoxia protestante, nesse período, nesse recorte temporal, do século XIX, finalzinho do século XIX ali, ele advém de um conjunto de brochuras, né, de panfletos, de pequenos livros, que eles foram efetivamente elencados a partir do início do século XX, chamado de The Fundamental. Esse conjunto de obras, eles tratavam exatamente dessa reação ortodoxa a tudo que era o liberalismo, né? A tudo que era a teologia liberal, a crítica. A gente vai ver um pouquinho isso melhor de novo, mas era uma reação, um ataque a esse tipo de pensamento, a pensamento de que a Bíblia era um livro literário e o fundamentalismo teológico protestante, ele vai tratar a Bíblia como algo revelado, como algo sagrado, divino, etc. E a gente vai ver alguns aspectos mais para frente. Mas só para a gente poder caminhar, e aquilo que eu sempre falo com vocês, né? A gente precisa o tempo inteiro fazer articulações e fazer links, né? Para a gente poder caminhar e ter uma ideia mais completa e mais clara acerca do fazer teológico e, sobretudo, sempre acompanhando aspectos históricos, como os aspectos históricos são relevantes e são importantes para a gente poder conseguir completar esse quadro e ter assim, uma leitura mais completa, tá bom? Então, para a gente tratar da ortodoxia protestante ou fundamentalismo, a gente precisa voltar a alguns aspectos que conjuminaram, né, que desaguaram no liberalismo teológico. Lembrando, né, lá atrás, de novo, sempre volto para a gente poder caminhar e entender toda a ideia. Então, isso começa na Renascença, depois aí tem, nesse período da Renascença, vem o humanismo, do humanismo, tudo isso a gente já viu, né? Estou só fazendo esse recorte aqui para a gente pensar em algumas coisinhas aqui, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, vem da Renascença, o humanismo, do humanismo, a reforma protestante, a própria reforma protestante, a revolução científica, né, que vai ali a caminho do século XVI e XVII, vai 18 e 19, o iluminismo, que é a própria Revolução Francesa, dentre outras causas que configuram exatamente o período que a gente está estudando, que a gente chama de um modo geral, mais amplo, de modernidade. A modernidade, ela abarca toda essa... foi todo esse conjunto de fatores que conduziram à Idade Moderna. Ou a Idade Contemporânea, como a gente chama, mas alguns historiadores chamam de modernidade, né? A partir ali da Reforma Protestante. E o que caracterizou a modernidade? Caracterizou exatamente essa secularização da consciência em substituição aos dogmas. O que é secularização, gente? Secularização é a rejeição de tudo que é devoção religiosa, de tudo que tem a ver com fé e, sobretudo, tirar, né, retirar todos esses aspectos religiosos, tradicionais,
de autoridade do Estado, tá? Então, por exemplo, não se ter educação religiosa dentro de um sistema público, por exemplo. Isso é secularismo, é o momento que a gente vive. Então, olha que interessante, algumas características desse processo de secularização foi a substituição, então, dessa consciência dessa consciência religiosa, dessa consciência pautada numa autoridade, numa tradição, para uma consciência muito mais livre e autônoma. Guardem isso. Isso é um dos grandes aspectos da modernidade, tá bom? Outra questão, a própria razão em substituição, que é as crenças cristãs. O antropocentrismo em substituição ao teocentrismo. E o saber prático e técnico, em lugar do quê? Do saber teológico, da contemplação e do metafísico. Olha que interessante. Isso é muito interessante a gente pensar, porque, guardem isso, hein, gente? Estou falando de modernidade, então estou trabalhando especificamente o século XIX, finalzinho do XVIII, sobretudo XIX, século XIX. Até o século XVI, XVII ali, meados do XVII, se eu era bem inteligente e precisava fazer um curso superior, eu ia fazer teologia. Teologia era a rainha das ciências ainda, olha que interessante. Então, essa mudança de paradigma, isso é interessantíssimo a gente pensar, para a gente poder caminhar e fazendo essas articulações, para a gente perceber o pensamento que a gente tem hoje, a forma de pensar das pessoas hoje, tá? Então, repare que a modernidade, ela representa em termos práticos, né, o surgimento de um Estado laico, de um Estado neutro de questões religiosas e de uma evolução científica sem precedentes na história humana. Sobre isso, eu queria ler o que discorre sobre essa questão, dessa mudança de pensamento, de um filósofo chamado Richard Tarnas, um filósofo suíço, professor de universidade americana, se não me engano, de Chicago ou de Los Angeles, mas ele tem uma obra muito interessante chamada A Epopeia do Pensamento Ocidental. A Epopeia do Pensamento Ocidental. Então, o que Tarnas fala sobre isso? Esse momento da modernidade. Ele diz assim, olha, entre os séculos XV e XVI, o Ocidente presenciou a emergência de um ser autônomo e dotado de uma consciência de si mesmo, curioso em relação ao mundo, confiante em sua capacidade de discernimento, cético quanto às ortodoxias, rebelde contra a autoridade, responsável por suas crenças e ações, apaixonado pelo passado clássico, e ainda mais empenhado em um futuro maior, orgulhoso de sua humanidade, consciente de sua distinção, ciente de sua força artística e individualidade criativa, seguro de sua capacidade intelectual para compreender e controlar a natureza e bem menos dependente de um Deus onipresente, ou seja, um Deus que está em todo lugar. Repara que interessante, né? Exatamente o momento que a gente vive hoje, mas o gatilho, né, o nascedouro desse ambiente, o apogeu desse pensamento que a gente tem hoje, né, em termos de uma racionalidade humana, de uma questão muito mais pautada na centralidade do homem e, sobretudo, numa consciência autônoma, ou seja, o homem independente, ele faz o que ele quiser, o que ele achar interessante. Isso é fundamental a gente perceber que é nesse período. E captar, né, esse pensamento, eu vou usar de novo a palavra alemã Zeitgeist, que significa o espírito do momento, o espírito da época. Esse é o espírito da época.
as reverberações desse espírito, desse Zeitgeist, né, que é o que nos interessa. Quais são as reverberações desse espírito aonde? No labor teológico. Foi exatamente o surgimento da teologia liberal, onde a razão ela passa a ser o critério avaliativo de tudo, né? A última palavra é da razão, não mais uma instituição chamada igreja. Isso é medieval, isso é medieval, né? Essa forma, então, de elaboração do saber provocou o surgimento dessa teologia liberal ou a teologia natural, ou o deísmo. E aí eu quero fazer um aporte com vocês aqui, só para a gente entender. Porque para a gente estudar a ortodoxia, eu preciso relembrar alguns aspectos do liberalismo para a gente entender o porquê de toda essa reação ortodoxa, conservadora ou fundamentalista protestante em relação a esse tipo de teologia. Isso é segundo o próprio Roger Olson, historiador do cristianismo. Ele trata de ele faz um link que eu achei bastante interessante. Ele diz o seguinte: o deísmo, né? Começa lá no deísmo, e aí a gente volta. Lembra, a gente já comentou em outros encontros, que essa ideia do deísmo é a construção de um Deus diferente do Deus da Bíblia, daquele Deus que interage, de um Deus histórico, de um Deus onipresente, ou seja, que está ali perto, presente em todos os lugares. O deísmo, isso começa lá com Newton, Voltaire, todos aqueles pensamentos, né? Na verdade, Newton, né? O Baruch Spinoza é mais agnóstico, talvez, mas Newton, sobretudo, John Locke, todos esses pensadores do século XVII, século XVIII, e aí isso deságua, né, nesse pensamento no ideal iluminista. Então, sobretudo ali Voltaire era um deísta, e é esse Deus que ele criou o mundo, criou todas as coisas através de leis, só que ele, em determinado momento, decidiu que o mundo andasse sozinho. Essa ideia, essa construção, ela é muito pautada em Voltaire, né? Voltaire, ele trabalha essa questão e sobretudo, Isaac Newton. Porque quando a lógica e a racionalidade e o processo de confecção de leis para explicar o mundo de Newton, né? A física newtoniana e tudo, a gente já falou isso no encontro passado, a gente percebe que é um Deus diferente do Deus da Bíblia para os deístas. Então, o Olson diz o seguinte, que o cerne, né, os deístas são os primeiros liberais, primeiros teólogos liberais lá atrás. Isso 90, 80 anos antes da eclosão, né, iluminismo, Revolução Francesa e adentrando aí o século XIX. Então, olha que interessante, o ideal dos deístas era o quê? Era uma religião que pudesse ser aceita de modo universal, que trabalhasse com a razão, e não com revelações e superstições. Então, olha que interessante. Para os deístas, eles entendiam que existia um Deus bondoso e criador de todas as coisas, sendo que essa criação ela foi pautada e realizada por meio de quê? De leis. Ok? Mas eles rejeitavam o milagre. Rejeitavam os milagres. Por que eles rejeitavam os milagres? Isso é muito interessante. Porque, para eles, se Deus é perfeito e bondoso, todas as leis foram feitas perfeitamente. Então, a criação ela não precisa de intervenções divinas, como se fosse para fazer correções. O milagre é como se fosse essas correções nessas leis, né? Intervenções sobrenaturais. Então, para eles, essa ideia de milagre é algo supersticioso, não existe. Então, olha que interessante, a partir desse processo a gente percebe que eles colocam então em xeque, né, a base que sustentava a fé cristã, a fé protestante, que é o quê? Que é a Bíblia.
solas escrituras. Lembrem-se lá dos 5 solas, né, dos reformadores, solas escrituras. Então, olha que interessante. A partir do momento em que eu entendo que milagre não é algo concebível, eu desbarato os pilares da própria escritura, né? O próprio nascimento virginal de Jesus, enfim, e por aí vai. Então, olha que interessante. Se milagres são superstições, são coisas que a gente não pode levar em consideração pelo crivo da ciência, pelo crivo da razão, a Bíblia é passiva de erros. Sendo, portanto, então, questionada, ela pode ser questionada. E olha que interessante, olha como é que a partir do deísmo a coisa vai amplificando, né? Quando eu penso então em religião, qual o propósito da religião? Para os deístas, todas as religiões são válidas. Para os deístas, todas as religiões são válidas, junto com o cristianismo, tá? Qual o objetivo então final da religião? Seria de gerar comportamentos éticos para o benefício da sociedade. Então, repara que eu desloco aquele pensamento do porvir, de preparação para uma vida após essa existência, para exatamente focar aonde? Aqui, no aqui e agora, neste mundo, no desenvolvimento da sociedade, na melhoria aqui e agora. Olha que interessante, a gente já falou em outra aula sobre o existencialismo, lembra de Soren Kierkegaard, então, tá vendo como é que as coisas elas vão se alinhando e se conectando, tá? Então, olha que interessante o que o Olson ele fala aqui acerca dos deístas. Ele diz o seguinte: a necessidade de reconstruir o pensamento tradicional cristão à luz da cultura, filosofia e ciência modernas, e segundo a necessidade de descobrir a verdadeira essência do cristianismo, destituído dos dogmas tradicionais. Isto porque esses dogmas não eram relevantes, nem passíveis de serem cridos à luz do pensamento moderno. Então, olha que interessante, gente. Em última análise, o que os liberais buscavam? Desejavam, então, manter, né, um canal de diálogo aberto, tá? Permanentemente com quem? Com a cultura e com o pensamento moderno. Quando essa questão toda ela é colocada em voga e isso começa a se alastrar pelo mundo ocidental, sobretudo a Europa e próprios Estados Unidos, há reações, né? Teólogos, sobretudo, e aí onde eu quero ser o cerne hoje desse nosso encontro, há uma reação conservadora, uma reação dos ortodoxos, sobretudo pautada ali na universidade, na faculdade de teologia de Princeton, nos Estados Unidos. E olha que interessante, né? Eles eles se levantaram contra essa ideia desse domínio da razão sobre todas as coisas, tão propalada pelos liberais, e os ortodoxos eles também vão se utilizar de toda essa instrumentalização teórico e racional para defender suas posições. Isso me lembra muito a patrística. Lá atrás, né, a patrística vai ali do 5º até o 8º, 9º século. A patrística, um dos objetivos dela era a apologia, né, a defesa da fé cristã, e ela fazia essa defesa como? Através da filosofia grega, porque as principais heresias, os principais críticos do cristianismo eram exatamente os helênicos, era o pensamento, eram derivados do pensamento grego. Então, olha que interessante, a coisa ela só muda de figura, né, com o passar do tempo. Então, um dos nomes bem interessantes desse movimento conservador, fundamentalista, é o Charles Hodge. A gente vai falar um pouquinho mais dele mais à frente. Ele é professor de Princeton e um dos principais, então, representantes dessa corrente
em sua teologia sistemática, ele dizia o seguinte, nesse contraponto, né, entre a questão fundamentalista e a questão liberal. Ele diz o seguinte, que a Bíblia é para o teólogo o que a natureza é para o cientista. É seu armazém de fatos. O método de verificar o que a Bíblia ensina é o mesmo método que o cientista, né, que o filósofo natural, o cientista era chamado nessa época de filósofo natural, adota para verificar o que a natureza ensina. Então ele faz esse contraponto, essa comparação, né? Assim como o filósofo, o cientista está preocupado em estudar a natureza, os fenômenos naturais, o teólogo ele se propõe a estudar a Bíblia. A Bíblia é sua fonte de conhecimento, de estudo, tá? E olha que interessante, parece surgir nesse período, então, uma espécie de um escolasticismo teológico, né? Parece emergir. Lembram que o escolasticismo ele sempre tenta buscar a harmonização entre a razão, né? A ideia lá de ciência, né? Lá, seus primórdios, né? No século XII, XIII, com a fé, sobretudo a redescoberta dos pensamentos, dos escritos de Aristóteles, por aí a gente já falou sobre isso. Então, assim, o cientista natural buscava a superação da sua subjetividade no estudo de determinado fenômeno, que realmente o que a ciência sempre busca é você não ser subjetivo, não ser... Ela tem um grau de intencionalidade, a ciência, mas você não pode ser apaixonado e amar o teu tema mais do que ele é. Você precisa sempre buscar um pensamento neutro. A pessoa que vai fazer aí um trabalho de conclusão de curso, de uma graduação, uma monografia, a gente bate muito nessa tecla, né? De você gostar do tema, mas você precisa ser neutro no tema. Então, essa busca pela objetividade, pela impessoalidade que o cientista busca, os ortodoxos e os fundamentalistas vão dizer a mesma coisa. Olha, a gente busca, sim, ser bem objetivo na Bíblia, sendo que as nossas formulações procuram ser racionais e coerentes e verificáveis. Então, olha que interessante. Então, assim, nesse primeiro momento, é importante a gente dizer que esses teólogos ortodoxos, fundamentalistas, conservadores, eles eram pessoas da ciência, eles não eram pessoas leigas, não eram pessoas que não tinham um cabedal cultural, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, mas só para deixar isso claro, não eram pessoas, sabe, qualquer um, não. Eles estudavam, então eles buscavam fundamentar dentro da perspectiva racional, né, contrapontos para combater exatamente a ideia do liberalismo. Então, todas as formulações dos ortodoxos buscavam exatamente um caráter confiável, de coerência e de verificação, que é uma das coisas básicas, das premissas básicas da ciência. Outra coisa interessante é que para eles, os reformadores de modo geral, em especial Calvino, a teologia de Calvino havia redescoberto a doutrina genuína, a doutrina verdadeira. Então, os reformadores já tinham redescoberto essa doutrina verdadeira. Por essa razão, inovações, desenvolvimentos teológicos eram prescindíveis, já foi, não interessa mais. Para que eu vou buscar uma nova verdade, se a verdade os reformadores já trouxeram à tona por ocasião da Reforma Protestante? Então, qual era o papel, a tarefa, então, desses teólogos, né? Restava que garantir e defender a verdade transmitida pela ortodoxia protestante e evitar inovações ou experimentações teológicas. Olha que interessante. Né? Então, é essa ideia. Agora, uma coisa só para a gente refletir aqui,
quando a gente pensa sobre isso, né, e aí eu volto muito aos extremos, gente. Esse é o grande problema da humanidade, a gente sempre buscar o equilíbrio em tudo, não é só academicamente, numa questão, é em tudo na vida, viu? Você precisa ter o equilíbrio. Então, para a gente aqui em termos teológicos, em termos de pensamento cristão, eu gosto demais de sempre retomar aqui a frase do James Houston, que é um teólogo estadunidense também, quando ele fala que a gente precisa de uma espiritualidade teológica, mas também de uma teologia mais espiritual, ou seja, o que ele está dizendo ali? Equilíbrio. Todas as vezes que eu tenho nessa balança um desequilíbrio, a coisa ela fica complicada, né? Então a gente percebe que, ao contrário dos próprios reformadores que estavam abertos a inovações e descobertas teológicas, claro, dentro de alguns critérios, essa radicalização dos ortodoxos protestantes do século XIX parecia estava mais em alinhamento, né, estava mais consonante com o catolicismo medieval da mentalidade do que da mentalidade dos reformadores, Lutero, Calvino, etc. Então, essa é a ideia, gente. Então, a gente vai aprofundar agora. Então, esse processo de reação desse fundamentalismo ao liberalismo. Então, foi claro, já fiz esse preâmbulo, esse introito bem superficial, só para a gente relembrar o zeitgeist, né, o espírito do momento do liberalismo, e nesse momento a gente tem essa reação desse conservadorismo teológico. Então veja só, no último quartel, né, nos últimos 25 anos do século XIX, houve uma pressão crescente de revisões teológicas de vários aspectos, entre elas a própria Confissão de Westminster, entre outras. Por causa de quê? Devido às descobertas em torno da natureza bíblica, surgidas a partir da metodologia da autocrítica. A gente vai ver um pouquinho mais disso à frente. Eu já falei também da autocrítica, que é exatamente uma das reverberações do próprio iluminismo, e de percepções sobre a natureza criada. Aí tem uma pitada nova nesse tempero, tá? É um novo ingrediente nessa equação chamada modernidade, que eu tenho a própria questão em termos das ciências biológicas, da teoria da seleção natural, do evolucionismo de Charles Darwin. Então, a partir então, são duas coisas, né? São dois ingredientes, são dois fatores que são colocados nessa equação, nesse processo. Primeiro é a própria autocrítica, que vai buscar o quê? Entender as datas, a literalidade dos textos antigos, a própria composição deles, os autores, verificar as autorias, etc. E também, junto desse momento, né, eu tenho a teoria evolucionista de Charles Darwin. Porque até o século XIX, meados do século XIX, todas as questões biológicas e geológicas, enfim, de criação, eram pautadas a partir da criação de Deus, de um Deus criador. Com Darwin, essa coisa muda, há uma nova visão, experimentação e cosmovisão acerca da criação. Então, repara que junto com todo esse movimento liberal, com toda essa ideia moderna, na segunda metade, né, finalzinho do século, último quartel, na verdade, os 25 últimos anos do século XIX, a teologia, o fazer teológico, o labor teológico, ele é bombardeado com essas teorias, Darwin e a autocrítica. Então, é nesse momento que essa escola de Princeton, a faculdade, né, de teologia de Princeton, se levanta para resgatar os valores da ortodoxia. Então, o seminário de Princeton ele mantinha
a reputação de um incansável defensor, né, da ortodoxia reformada, bíblica. E um de seus expoentes, como eu disse a vocês, era o Charles Hodge, que ele chegou a dizer o seguinte, que nova ideia nunca havia sido originada em Princeton, exemplificando o seguinte, a fiel busca da preservação da tradição, mostrando a sua fé inabalável, sobretudo em 2 fundamentos. É isso que eu quero que fique guardado aqui, seria o cerne, o ponto fulcral do pensamento fundamentalista. A inerrância das Escrituras e a infabilidade ou a revelação divina das Escrituras. Então, revelação das Escrituras e a sua inerrância. Tá? Como eu disse a vocês, o Hodge, ele não era qualquer um, Charles Hodge. Era professor da Faculdade de Teologia de Princeton e ele havia feito muitos estudos em diversas universidades europeias, assistiu a preleções do pai do liberalismo teológico, o Friedrich Schleiermacher, se aprofundou no próprio pensamento filosófico, né, de Kant, Hegel, etc. Ele era um erudito, um estudioso intelectual, emergiu então nesse pensamento hegeliano. Ele foi a Berlim. Então, a partir da experiência dele, né, dentro desses círculos acadêmicos, ele foi convencido de que da fraqueza da abordagem liberal para a teologia protestante e da força da herança da ortodoxia. Só que, gente, olha que interessante, o Charles Hodge, ele não era um inculto, né? Ele não era inculto. Então, ele era alguém que realmente ele